O BATV abre esta edição falando sobre um projeto de lei aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados que busca endurecer penas para quem cometer feminicídio. O criminoso também pode perder uma série de benefícios. O PL agora depende da sanção do presidente Lula para entrar em vigor. Os números impressionam. Nos 6 primeiros meses deste ano, 135 casos de lesão corporal contra a mulher foram registrados em Vitória da Conquista. A quantidade de ameaças é 3 vezes maior, chegou a 420 no período. As duas situações fazem parte de um duro caminho, que pode terminar em feminicídio. Por aqui, o mais recente não tem nem um mês. Aconteceu dentro de um condomínio no bairro Boa Vista. A vítima, de 39 anos, foi morta a tiros pelo companheiro. O autor dos disparos tirou a própria vida em seguida. Esta semana, a Câmara dos Deputados deu um passo considerado importante para o combate à violência. Foi aprovado o projeto de lei que faz do feminicídio um crime. Antes, era uma qualificadora do homicídio. Junto a isso, o aumento da pena. Falamos agora em um novo tipo penal, né? De forma técnica seria isso, um novo crime. O crime de feminicídio ele agora existe, com artigo próprio, com regramento próprio para essa conduta, dizendo para nós o que é esta conduta, o que o agente precisa fazer para estar enquadrado nessa conduta, bem como qual é a repreenda que o Estado vai dar para esta conduta, ou seja, ela tem pena própria, de 20 a 40 anos. O projeto agora depende da aprovação da Presidência da República para entrar em vigor. O PL estabelece também que o cumprimento da pena seja mais rigoroso para o feminicida. Responder ao crime em liberdade, por exemplo, deixa de ser possível, assim como as visitas íntimas nos presídios. Agravou-se a pena, agrava-se também a qualidade desse sujeito ou as formas que esse sujeito poderia alcançar alguns benefícios na execução da pena, tais quais o período que ele precisa cumprir de pena hoje para ele progredir de regime, ele sair do regime fechado para o regime aberto. Mesmo sendo primário, ele vai precisar cumprir 55% de uma pena. Se a gente pensar que o mínimo é 20 anos, ele muito dificilmente, a gente vai falar de penas apenas de 20 anos, ele vai ter que cumprir aí um período bem extensivo dentro das unidades prisionais. Da mesma maneira, ele perde o direito a um benefício penal que a gente chama, na execução penal, que a gente chama de livramento condicional, que é um benefício da lei, não é um direito, é muito importante diferenciar isso. É um benefício que a lei dá para o preso que tem um bom comportamento, bem como a perda do poder familiar. Para a violência doméstica contra a mulher, a pena passa a ser de 2 a 5 anos de prisão se a lei for sancionada. O mesmo vale para a lesão corporal. Já a ameaça pode resultar em 1 a 6 meses de reclusão, tempo que pode ser aplicado em dobro. Esta psicóloga diz que as mulheres devem estar atentas aos sinais numa relação. A violência ela começa em pequenas atitudes, em pequenos gestos, né, palavras, às vezes, de maneira agressiva, xingamento, empurrão, aperto no braço, domínio do outro, né? A coisa de querer controlar demais o outro, de querer saber de tudo da vida do outro. Isso também é uma forma de violência e é preciso a mulher estar atenta a esse tipo de situação. E não deixar de procurar ajuda. Procure serviços especializados, né, dentro do atendimento à mulher. Aqui na cidade a gente tem uma rede, em Vitória da Conquista, a gente tem uma rede, né, de atendimento à mulher, que é uma rede importante, a Delegacia da Mulher, o Centro Albertina Vasconcelos, o NUPSI, o Serviço de Psicologia da UESB, que a gente tem um atendimento de plantão psicológico. Então, se a mulher está na dúvida, isso é violência, não é violência, se essa situação é uma situação de risco ou não, procure ajuda profissional, converse com alguém sobre isso, né, para entender melhor se essa é uma situação de risco ou não.